Você está ouvindo o nosso Piumcast, o nosso podcast. Fala, Piumzeira! Estamos com mais um episódio do Piumcast, o nosso podcast. Bom, hoje a gente conta com a presença do nosso entrevistado, o sociólogo, o gestor da Unidade da Conservação aqui do Parna, Parque Nacional do Araguaia, o senhor Lino Rocha de Oliveira. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, esta é uma produção independente e conta com o apoio das lojas Santa Maria, aqui de Pium, que pode ser localizada na rua Trajano Coelho Neto, e da loja Emily Boutique, de Taquaralto, Palmas. Bom, seja bem-vindo novamente. O senhor é sociólogo, certo? Certo, sou sociólogo. Bom, eu queria que o senhor falasse o nome do senhor novamente, a profissão, e contasse um pouco da sua história. Correto. Meu nome é Lino Rocha de Oliveira, só conhecido no meio como Lino apenas, mas esse é o nome mesmo de verdade, né? E eu sou sociólogo de formação, fiz um curso de Ciências Sociais na Universidade Federal do Pará, sou analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, estou gestor do Parque Nacional do Araguaia, que é uma unidade de conservação muito importante, das primeiras criadas no país, e estou no ICMBio já há praticamente 12 anos. Entrei em 2010 no primeiro concurso feito para o ICMBio e de lá até agora espero que seja até o dia do aposento. Como foi que o senhor descobriu que gostava de trabalhar na área ambiental? E assim, eu gostaria que o senhor falasse assim, quando a gente fala na palavra cerrado, qual a primeira imagem que vem à cabeça do senhor? A área ambiental ela sempre esteve presente na minha vida, né? Eu fui professor durante muitos anos, né, nas áreas de ciências humanas, história, geografia, sociologia, filosofia. Trabalhei um pouco com as exatas, mas muito mais voltado para as questões de humanas. E isso me despertou depois para o curso de Ciências Sociais, o que me levou a me tornar sociólogo por formação. E a primeira coisa que me vem à cabeça quando se fala em cerrado é de celeiro. O cerrado hoje ele é celeiro tanto para a produção de grãos, que infelizmente tem consumido bem esse bioma, mas é também um celeiro no sentido da formação dos rios, né, da regulação das chuvas, de ser um sistema que contribui para o equilíbrio ecológico, é muito rico em fauna e em flora e são necessários, né, dentro desse espectro da sobrevivência do planeta para a preservação do meio ambiente, né, para a nossa sobrevivência como um todo. E assim, o que é esse Parma? O que ele faz? Onde fica? Como é que esse Parma sobrevive? Correto. Olha, o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, é uma autarquia do governo federal que cuida da gestão das unidades de conservação federal. As unidades de conservação federal elas são classificadas conforme o Sistema Nacional de Unidade de Conservação em dois grandes eixos principais, que são as unidades de conservação de proteção integral e as unidades de conservação de uso sustentável. As de proteção integral estão dentro da categoria a qual nós estamos diretamente relacionados, que são os parques nacionais. O Parque Nacional do Araguaia, ou Parna Araguaia, como comumente chamamos, é uma unidade de conservação de proteção integral que tem como objetivo principal a proteção de um bioma exclusivo existente dentro da Ilha do Bananal. É um sistema de Pantanal, fora do Pantanal, que está no estado do Tocantins. O parque está localizado, como disse, na Ilha do Bananal. Ele é a porção mais norte da ilha, né? E o objetivo é justamente isso, né? A riqueza do cerrado existente ali, além dessa transição que é Pantanal, Amazônia e Cerrado. Tudo isso configura, né, a fisionomia, a fisiologia do Parque Nacional do Araguaia. É uma unidade de conservação importantíssima, ela foi criada ainda na década de 50, né, então é uma das primeiras existentes no nosso país e tem uma função importantíssima dentro do universo de proteção do Cerrado, né, porque, querendo ou não, é uma fronteira limite, né, porque está entre Tocantins e o Mato Grosso.
diante de duas frentes de expansão do agronegócio, muito pesadas, e o Parque Nacional do Araguaia fica ali como sendo um dos redutos, né, de preservação do cerrado. Além da existência do Parque Nacional naquele ambiente, a gente tem ainda a existência de várias etnias, de várias não, mas de etnias indígenas, de povos indígenas, povos originários, que ocupam aquela área historicamente, né? E o Parque Nacional do Araguaia, a área do Parque Nacional do Araguaia, ela também está sobreposta a duas áreas que são áreas indígenas, são terras indígenas. Então é um parque nacional com sobreposição a terras indígenas. Tem uma área chamada Inil-Borronã, que é do povo Javaé, e tem uma outra área, o Tariá, que é do povo Carajá. Bom, eu tentei conseguir pronunciar essas duas palavras aí durante a pesquisa. Aí eu falei, não, melhor não falar, porque vai ficar feio pra mim. Mas assim, o Parque Nacional do Araguaia é muito, digamos, ele fica numa região bem específica. É estratégico para conservação. Ele está numa região ali que é um bioma que é exclusivo, acaba sendo exclusivo porque você tem o Cerrado Seco do Mato Grosso de um lado e o Cerrado Seco do Tocantins do outro. Você tem a Ilha do Bananal, formada pelo Rio Araguaia, querendo ou não, a Ilha do Bananal é formada pelo Rio Araguaia porque o Javaés, que é o braço de rio que compõe, que forma a Ilha do Bananal, ele é uma extensão do Araguaia. Ele é um braço do Araguaia que se abre e forma essa ilha. E assim... E cria um ambiente de Pantanal naquele espaço. E quais ações assim, são desenvolvidas ou projetos para a preservação do Cerrado? A existência do parque ele já é uma ação para a preservação do Cerrado. Dentro do parque, muitas atividades já foram desenvolvidas, né? Como um projeto de preservação de quelônios, né? De monitoramento, de preservação dos ninhos, né? As ações de fiscalização, sobretudo de caça e pesca predatória, para a preservação da fauna local também é um dos elementos que contribuem para a preservação do Cerrado, combate ao desmatamento. Agora, convém lembrar que o ICMBio, como ele é um órgão gestor de unidade de conservação, as atividades do ICMBio elas estão relacionadas à unidade de conservação. Elas estão voltadas aos parques nacionais, às estações ecológicas, às reservas biológicas, reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentáveis e outras denominações existentes no universo de unidades de conservação. Bom. O Cerrado ele foi escolhido como tema do terceiro Recreação Jovem Estrela, que é um evento que acontece aqui na cidade desde... A gente está na terceira edição, aconteceu no ano passado e em 2020. 2019. Não, 2020 mesmo. E assim, esse ano o Cerrado é o tema. E durante esse evento acontece o concurso de dança, poesia, de campeonato de capoeira, de desenho, de canto, música... E assim, nesse evento todo, o tema Cerrado vai ter que estar presente em todas as modalidades, ou seja, os grupos, as crianças e os adolescentes, que é o público principal, vai ter que trabalhar o Cerrado em suas apresentações, em sua poesia. E assim, o que você acha, qual a importância de se trabalhar com as crianças e os adolescentes esse tema, o Cerrado? A importância, ela é imensurável, né? Você não pode nem descrever, fica até difícil dizer especificamente qual a importância disso, porque a gente vive um momento complicadíssimo em relação à conservação do meio ambiente. Nós estamos vivendo um momento de mudança climática muito séria, né? A gente está vivendo, passando por eventos extremos, né, do clima mesmo, né? Dessas mudanças existentes. Você tem aí calor extremo, você tem chuva em excesso, você tem uma série de eventos climáticos que não eram comuns há um tempo atrás. Envolver crianças e jovens nesse processo, né, nessa discussão, fazer com que eles entendam a necessidade de se ter um olhar voltado para a conservação da natureza. Não apenas ver a natureza como um elemento de exploração, de produção de riqueza, mas também de vivência, de convivência harmoniosa, no sentido de preservar a vida do homem como um todo, com todos os confortos que merecemos, mas também primar pela conservação da natureza, porque a natureza ela é um elemento imprescindível para nós, para a nossa própria sobrevivência.
que à medida que avançamos, à medida que o progresso avança, à medida que as coisas caminham para um desenvolvimento exacerbado, sem pensar na preservação do ambiente, a gente está contribuindo para a nossa própria destruição. Infelizmente, a gente caminha para isso. Conscientizar crianças e jovens nesse processo é de fundamental importância, porque os jovens vão crescer com a mentalidade da necessidade de se ter um ambiente preservado. Isso não apenas para o Cerrado, mas para os diversos biomas aos quais a gente vive e convive, né? Que nós temos aí Cerrado, Amazônia, Pampa, Caatinga, são todos biomas importantíssimos, necessários ao equilíbrio ecológico e necessários também à nossa sobrevivência. Portanto, se você envolve os jovens e eles começam a compreender esse tipo de atitude, esse tipo de ação como primordial à manutenção da nossa própria vida, os jovens crescerão, as crianças e os jovens crescerão com uma consciência muito mais apurada e com um olhar muito mais crítico e voltado para a necessária preservação ambiental. Muito, muito interessante. E cara, você ter o jovem envolvido nesse processo, nessa discussão. A gente trabalha agora, por exemplo, com as ações de combate, prevenção e combate a incêndios, né? E a gente fez uma palestra numa escola aqui da cidade sobre a necessidade do fogo, tanto como um instrumento de conservação do meio ambiente, como um instrumento de destruição do ambiente natural. E a gente trabalha com essas duas vertentes do fogo. O fogo não é o mal em si. O fogo, ele pode ser bom. Pode não, o fogo é benéfico, né? Principalmente para o cerrado. E boa parte da fisionomia do cerrado, ela se constrói em cima do fogo. É necessário para a própria evolução do bioma. Agora, tem um fogo que vai destruir, né? Que é o fogo fora de época, que é o fogo colocado indiscriminadamente, que é o fogo criminoso, que é o fogo que vai destruir de verdade. E a gente trabalha com fogo bom, que é o fogo que vai contribuir com a evolução, com a conservação do espaço onde ele está sendo manejado. Bom, aproveitando esse gancho aí, assim, então quais seriam as principais ameaças do cerrado e como a gente pode evitar a sua degradação? As ameaças do cerrado são muitas, mas a principal, a que pode ser considerada como o principal vetor de destruição do cerrado, é a expansão das grandes lavouras. A soja, o arroz, outras lavouras, o milho, o próprio algodão, até o café em determinadas áreas de cerrado, da forma como se expandem, contribui muito para o desmatamento. E você tem um elemento nessa expansão do agronegócio, das lavouras, das grandes lavouras, que é uma prática de monocultura. A prática de monocultura, ela não celebra a diversidade, né? E se você tem um ambiente natural preservado, você pode observar, lá não existe uma única espécie de plantas e não existe uma única espécie animal. A diversidade de espécies é que promovem a sustentabilidade daquele ambiente, né? Então, desmatamento aliado às grandes áreas de cultivo é o principal ponto. Isso destrói não apenas a flora, mas assim, assusta a fauna, seca nascentes, muda o regime de chuvas. Aí vem as queimadas também, que é um dos instrumentos de destruição muito pesados, que contribui para a degradação do cerrado. E voltando para a exploração madeireira é uma das, né? Você tem na exploração madeireira do cerrado a utilização da madeira de cerrado para a produção de carvão, que também é pernicioso. Algumas árvores do cerrado são utilizadas na indústria madeireira, né, como um todo, para móveis, para construção civil, dentre outras. E tem a caça e a pesca predatória, além da poluição dos mananciais, que são consequência de tudo isso que eu falei, na verdade, né? Porque você tem uma estrutura tecnológica montada para a produção em larga escala, e essa estrutura montada para a produção de larga escala prejudica o meio ambiente. Porque você tem, na lógica da monocultura, a utilização dos transgênicos resistentes e a utilização de defensivos potentes, né, que os transgênicos não sentem, mas a natureza, de modo geral, sente de forma muito pesada. Bastante complexo. E assim, o mais estranho é que a gente só percebe que a gente está afetando o meio ambiente quando a gente passa a ir nos lugares e a perceber. Como semana passada eu estive na ilha.
na Ilha do Bananal. E assim, a água do rio é considerada como fazendo parte do parque, da área de preservação, o rio, porque, assim, ao longo dos anos a gente percebeu que os produtores ao redor do rio, eles captam a água do rio. E isso afeta diretamente o nível da água. E assim, ano passado mesmo, o rio estava digamos, uns 5 metros abaixo do que está esse ano. Que esse ano a gente foi novamente, né, semana passada, como eu falei, e o nível da água estava bem mais alto, a gente foi justamente no mesmo lugar que a gente tinha ido no ano passado, e assim, a diferença do nível do rio foi enorme. E assim, eu tô falando assim, se o rio faz parte da área de preservação, porque eu não sei como, assim, eu sou formado, como eu falei para você, em tecnólogo do agronegócio, mas eu não cheguei a atuar diretamente muitos anos na área. Eu atuei no máximo uns 2 anos. E assim, a água do rio, ela acabou ficando, a gente percebe mesmo, sim, ficando poluída. Ela não é aquela água limpa. Ela está poluída. A água está poluída. As águas estão poluídas. Não vamos observar apenas o ambiente da Ilha do Bananal, mas diversos ambientes onde tem a prática pesada da agricultura mecanizada, sobretudo, né, da monocultura, do agronegócio, como comumente chamam, e você pode observar que os mananciais no entorno desses grandes projetos, ou de onde estão instalados os projetos de produção de soja, sobretudo, as águas estão poluídas. Existem práticas muito complicadas de produção, como pulverização aérea, num combate só que está ali no cultivo, né? Então, você falou anteriormente sobre o rio como extensão do parque. O rio, na verdade, se você pegar o rio Javaés, ele está na beirada ali, ele é o divisor. Então, o rio, a margem, descendo o rio, a margem direita do rio, ela é fora do parque, mas a margem esquerda do rio, descendo o rio, ela é parque nacional. Agora, os rios que estão dentro da ilha, como o Mureré, como o Riozinho, como o Rio Verdinho, como o Rio Mercedes e outros rios, mas todos os lagos que existem lá dentro, esses são parque nacional, né? Então, dentro desses rios, você só entra com autorização de alguém, ou acompanhado por algum originário, né, desde que esteja lá com a devida autorização desse originário para atuar lá dentro. Ou se você for pego lá dentro, aí você vai ser convidado a sair. Se resistir, vai ter autuação, vai ter apreensão, como já houve diversas vezes. Mas Araguaia e Javaés são divisores da Ilha do Bananal. Então, as margens desses rios é que compõem o parque. Mas no caso do Javaés, a margem esquerda descendo o rio, no caso do Araguaia, a margem direita descendo o rio. Aí essa margem ela é parque nacional. O rio, na verdade, são canais de deslocamento, né? São locais de pesca, de visitação. Então, assim, o controle que se faz dentro desses espaços é um controle de evitar as atividades predatórias. Aí entra como evitar atividades predatórias, a coleta de quelônios, que é proibida, né? A pesca predatória com artefatos que só prejudicam, que é proibida, a poluição como um todo, a retirada de água pelos projetos de irrigação, ela não é proibida, mas ela carece de autorização e ela precisa do acompanhamento. Esse acompanhamento a gente faz junto com a Agência Nacional de Águas, né, porque eles têm um limite de água a ser retirado. E se você observar os projetos existentes ali que barraram o Rio Formoso, que é um afluente importante do Javaés, ele prejudicou e muito a subida do boto. Já não é mais comum ver boto no Rio Javaés, porque existe esse impedimento e o boto evita utilizar esse espaço. Você tem condição, tem um outro rio chamado Riozinho, que tá fora do parque, que é daqui do município de Piúna, mas que é um afluente do Javaés também, que você encontra pirarucu muito mais no Riozinho do que dentro do próprio Javaés, em função do regime imposto ao Javaés pela retirada de água, né, pela pouca alimentação do próprio rio em relação ao Rio Formoso, um afluente importantíssimo.
Então, se o Formoso não fornece mais água a Javaés, isso vai. Agora, uma coisa que você observou e que a gente tem que levar em consideração é que, se ainda tem mais água no Javaés hoje, não é nem tanto por causa da água retirada pelos irrigantes. É muito mais pelo regime de chuva que foi 21, 22, ciclo de chuva 21, 22, mais intenso, né? Então a enchente foi maior, a água demora um pouco mais a baixar, a gente tem muito mais água ainda até agora nesse período seco. Se não me engano, é o Código Florestal, ele estabelece, né, uns limites de preservação ao longo dos cursos, né? Cursos d'água. Conforme a largura, né, e intensidade desse curso d'água, ele precisa de uma margem maior preservada. E qual é o significado disso? É que você preservar a margem de um curso d'água é você preservar a saúde daquele curso d'água. Se eu retiro a mata ciliar da beira de um rio, eu vou assorear aquele rio. E eu assoreando aquele rio, a tendência é eu matar aquele rio no futuro. Então a necessidade de preservação, sim. No caso do Javaés, eu preciso consultar a lei, mas eu vou dar um chute aqui. Se não me engano, são 30 metros de margem necessários para a preservação de mata ciliar. E assim, outros cursos d'água também precisam, né? Na verdade, todo... Sim. E depois da mata ciliar, depois da mata ciliar já pode iniciar a plantação? Já pode. Agora sim, depois da mata ciliar existe a necessidade da preservação na propriedade, porque o próprio Código Florestal ele estabelece limites de utilização de área. No caso do nosso bioma cerrado, o limite de utilização de área é 65% da área. Se você tem uma área de 100 alqueires, você vai usar 65% desses 100 alqueires para atividade produtiva, com desmatamento. Mas esse desmatamento não pode ser aleatório, ele precisa de uma autorização específica. Existem espécies do cerrado que precisam ser preservadas, como o piqui, por exemplo, né, que tem proteção por lei. E além dos 35% de área, dessa área que precisa ser mantida como área de reserva legal. Bom, agora em todos os podcasts a gente tem, desses 10 episódios que a gente está gravando agora, a gente vai falar, a gente tem um momento cerrado, que a gente vai ler algumas informações para as pessoas começarem a conhecer que, embora a gente viva no cerrado, as pessoas ainda não têm um conhecimento mais técnico, ou seja, aí a gente eu vou fazer agora a leitura de algumas informações aqui, tá? Fique à vontade. Bom, os animais, se eu falar alguma besteira, alguma baboseira, o senhor pode me corrigir, tá? Tudo bem. Animais em risco de extinção no bioma cerrado. Anta, onça-pintada, onça-parda, preá, paca, jaguatirica, cachorro do mato, calango, preguiça, teiu, cateto, gambá, lontra, tatu-bola, tatu-canastra, tamanduá-bandeira, cobras, cascavel, coral verdadeira e falsa, jararaca, cipó, jiboia, queixada e guariba. Bom, entre desses animais que eu li, eu não conheço queixada e guariba. O senhor poderia descrever o que seria uma queixada, uma guariba? Queixada é uma espécie de porco do mato, né? Porco do mato. Porco do mato. E guariba é uma espécie de macaco. Macaco? Macaco. Tá. Bom, agora a gente tem um momento fugindo do tema, que é um momento que a gente vai sair um pouco do tema, mudar um pouco o assunto, tá? Tudo bem. É uma mensagem do dia. Geralmente a gente encomenda uma piada para poder ler para o convidado. Só que hoje, quando o assunto é um pouco mais técnico e mais sério e a gente precisa abordar com um pouquinho mais de seriedade, a gente resolveu deixar um pensamento. Nunca seja como uma fotografia que mostra apenas a sua beleza. Seja como uma moeda, que de um lado mostra o seu rosto e do outro o valor que você tem. Bom, esse é o pensamento do dia. Muito bom, muito bem. Bom, voltando ao tema. Então, o cerrado é um bioma fundamental para a sobrevivência de várias espécies. Com certeza. Então, assim, que ações a gente, como cidadão, como pessoa, a gente deve tomar, assim? Ações, assim, que não dizendo vai mudar muita coisa, mas que já pode ir começando a mudar, a construir, as contribuições, pois é, as contribuições individuais, elas são importantíssimas, né? Em qualquer coisa que tenha
um viés de preservação da natureza. Portanto, você evitar o lixo, por exemplo, é uma ação importantíssima. Você dá uma destinação efetiva ao seu lixo. Você esteve na beira do rio, lá no Javaés. Foi lá na beira daí. Você foi, olhou, ficou de frente a uma unidade de conservação federal. Muito importante, por sinal. E qual é a orientação que se dá quando se encontra acampamento turístico nesses ambientes? É dar uma destinação efetiva ao lixo. O lixo que você levou, o que você levou para consumir lá que virou lixo, levar, trazer de volta, porque aquele lixo lá, ou a destinação irresponsável desse lixo, vai prejudicar o meio ambiente, como tem prejudicado, né? Aí é poluição das águas, aí é provocação de enchentes, é uma série de questões. Evitar fogo que possa perder o controle. Individualmente é uma coisa que eu posso fazer. Na minha roça, por exemplo, se eu tenho um espaço dentro do cerrado, uma área produtiva dentro do cerrado, eu coloco uma roça. Mas aí eu não me preocupo, geralmente roça de toco o pessoal utiliza fogo, né? Eu não me preocupo, naquela roça de toco, em fazer os aceros necessários para controlar aquele fogo. Então, a queimada irresponsável e descontrolada, ela provoca um prejuízo muito grande, principalmente na época que o pessoal coloca. E, geralmente, as pessoas têm um costume de que fogo tem que ser na hora do sol quente. Num período muito seco, que tenha muito vento, o fogo na hora do sol quente, ele vai causar um prejuízo muito grande. Porque ele não vai se limitar apenas à área de roçado. É um fogo que vai se perder. Então essa é a contribuição individual que o cidadão pode dar, pode contribuir, né? A preservação de espécies necessárias. Existem espécies que a gente utiliza, né, para a nossa própria sobrevivência. O piqui, quem é que não gosta de piqui morando no cerrado? Todo mundo gosta de piqui, né? Então manter uma árvore de piqui num espaço de pasto, numa área de pasto, por exemplo, não vai atrapalhar o capim. O babaçu, apesar de que existem áreas específicas chamadas de mata de cocais, mas aqui no Cerrado também tem babaçu, né? E o babaçu, para determinadas comunidades, ele é de uma importância fundamental. Você preservar uma palmeira de babaçu, para um determinado grupo social, é como se você estivesse contribuindo para a sobrevivência daquele grupo, certo? São contribuições individuais que as pessoas dão, né? E que vão, no dia a dia, num conjunto amplo, né, de ações de muitas pessoas fazendo, você tem boas respostas em relação à conservação do meio ambiente, né, conservação do próprio cerrado. Esses são, assim, alguns exemplos, poucos exemplos, mas que denotam a importância do comprometimento individual para a conservação. Quer dizer, lutar pela preservação de determinado bioma não precisa ser só de quem é de ONG ou de quem tem alguma relação com entidades que trabalham diretamente com a conservação do meio ambiente. IBAMA, ICMBio, Naturatins. Pode ser um trabalho feito por mim também, e esse trabalho feito por mim, né, trabalho de formiguinha, vai resultar em grandes ações, em ações práticas produtivas. Por exemplo, se você trabalha com agroecologia, trabalha diretamente com a conservação da natureza. Se você trabalha com extrativismo, a pessoa que pratica extrativismo, ela depende da sobrevivência do cerrado para a sobrevivência dela. Então são práticas individuais, pessoais, que vão contribuir para a preservação do bioma. Bom, eu não falei ainda, mas o terceiro Recreação ele vai acontecer agora em setembro, dia 3 de setembro, a partir das 16 horas. E assim, desde já o senhor já está convidado para participar, tá bom? Agradeço o convite. Será um prazer receber o senhor lá. Iremos. Bom, para conhecer mais... Depois que vai cortar, pode tirar o senhor, não tem problema não. Nossas idades elas não estão muito distantes. Não. Depois dos 20 todo mundo tem a mesma idade. Eu não vou falar a verdade, não vou entregar. Bom, para conhecer um pouco mais sobre o entrevistado de hoje, é só acessar no Instagram, @lindorocha_bahia e no Facebook, LRO Bahia. Pronto, para conhecer um pouco mais sobre o ICMBio no Instagram e no Facebook é @icmbio.gov.br. Bom, não esqueçam de curtir, assinar, comentar e compartilhar esse podcast. Piumcast. A minha rede social, no meu Insta é Antônio.Carvalho, meu Facebook também é o mesmo, e meu TikTok é Antônio Pium. Bom, obrigado
por ter aceitado participar desse podcast. E assim, espero que todos estejam gostado da entrevista de hoje. E é isso. Bom, um beijão e até logo, Piunzeira. Piuncast, o nosso podcast. Muito bom. Show de bola. Você acabou de ouvir Piuncast, o nosso podcast.